Olá, bom dia. São 6h02. O programa A Notícia de Frente começando agora, nesta quarta-feira. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre a revogação da prisão do ex-secretário de Saúde preso durante a Operação Curare. Vamos falar também da aproximação ainda maior do governador Mauro Mendes com o prefeito em exercício da capital. Tudo isso e muito mais agora aqui nesta bancada de pensadores. Mas antes, aquele bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviria, bom dia, Daniel Petengil, um bom dia a todos. E aquele bom dia especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Bom dia, Daniel Petengil, tudo bem com você? Já sabemos aqui que você está apurando informações porque tem operação aí na área? Bom dia, Luciana, bom dia, Kleber Lima. Operação da Polícia Federal, as informações que chegam até agora são de um envolvimento de algumas pessoas aqui de Mato Grosso com a Zona Franca de Manaus, né, envolvendo veículos, e a operação teria o nome de Francamente. Pelas informações que chegam até agora, são mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande e Tangará da Serra. Muito bem, então daqui a pouquinho nós teremos mais informações, né, para Sim. trazer aí de primeira mão para você que está em casa nos assistindo, tá? Então já vou aqui antecipar que você, se tiver que ir trabalhar, não tem problema não, viu? Coloca a gente aí através do Facebook, no Gazeta Digital, portal do Gazeta também, e você vai nos ouvindo. Não perca o programa, porque hoje temos muitas notícias aqui, principalmente do mundo político. E aí também já fica o telefone do nosso WhatsApp para você ter aquele momento de interação conosco. E eu já vou começar a edição de hoje, então, fazendo um destaque aqui do portal Gazeta Digital, porque você vai ficar muito interessado, principalmente se mora aqui em Cuiabá. Olha só, é o fato de que o prefeito em exercício, Estopa, juntamente com o governador Mauro Mendes, estão estreitando relações. Eu vou fazer um destaque aqui da reunião, então, no Paiaguás, que com uma gigante mensagem de boas-vindas, ilustrado em um telão, o governador Mauro Mendes recebeu o prefeito em exercício, José Roberto Estopa, para uma reunião no Palácio Paiaguás, no fim da tarde dessa última terça-feira. Essa foi a primeira vez que teve um encontro oficial entre Mendes e Estopa, que assumiu o comando da Prefeitura de Cuiabá no último mês. Vou abrir aspas aqui, foi a nossa primeira reunião, mas vamos ter outras. Pedi alguns projetos na área de asfalto, discutimos vários outros assuntos. O governador pediu para equacionarmos os projetos e nós vamos apresentá-los no momento certo. Não sair com o compromisso de que o governador vai apoiar algum projeto específico. Fecha aspas, disse ao deixar o gabinete do governador. Bom, vamos pontuar aqui então que essa relação era impossível entre o governador Mauro Mendes e o prefeito afastado da capital, Emanuel Pinheiro, porque os dois gestores, desde o ano de 2018, que não sentavam à mesma mesa. E aí eu começo por você, Kleber Lima. É assim que tem que ser, Cuiabá ganha, dois gestores importantes tentando construir pelo menos uma capital melhor e uma relação política também? Luciana, não é a primeira vez que eles se encontram nesses 28 dias, né, que o Estopa está lá no cargo. Já tinha tido um encontro com o governador rápido e teve dois com o governador em exercício, o Pivetta, né? Assim, podemos até dizer que o Estopa já esteve mais no Palácio Paiaguás nesses um mês dele de interinidade do que o Emanuel Pinheiro em 5 anos de mandato, né? É ótimo isso para as relações institucionais entre o governo do estado e a prefeitura, é ótimo para a sociedade, que é quem importa no final das contas, mas desde que, porém, contudo, todavia, esses encontros, essa cordialidade, ela se converta em ação concreta e objetiva. Até agora está só na parte diplomática, da cortesia, o que é bom, né? Você também não vai para um casamento, já que a moda é fazer analogia a casamento, sem antes namorar, ter esse período aí de conhecimento, de afago, de cativar um ao outro, né? Já não vai logo... Antigamente era assim, né? Que não tinha possibilidade de namorar, então era casando logo, já marcava o casamento sem conhecer a noiva ou o noivo. Hoje em dia não, hoje em dia está mais moderno, precisa fazer aí todo esse movimento antes para
mas tem que acelerar, porque não tem mais namoro que demora muito também, não costuma dar muito certo. É que, na minha opinião, a fase de namoro entre Emanuel e Mauro foi no passado, o casamento também, e a gente estava vivendo com um divórcio entre os dois. Litigioso, Kleber Lima, né? Boa. E, Daniel, você já apontou aqui para a gente nessa bancada algumas obras que já houve um compromisso, né, entre o governador e também o prefeito. Isso, o prefeito em exercício Estopa aproveita essa boa interlocução que ele tem com o governador, já trabalharam juntos, ele foi secretário do Mauro quando o Mauro era prefeito de Cuiabá, e ele aproveita para fazer essa aproximação. Ele tem feito isso, tem aproveitado bem o tempo que ele está aí no mandato, já foi a Brasília falar com interlocutores do governo federal para buscar obras. O importante, como o Kleber disse, é que os compromissos que sejam feitos agora entre os dois tenham continuidade depois, ainda que o Emanuel retorne ao mandato, né? Isso é muito importante. Tá certo, gente. Agora, então, eu vou chamar ao vivo o repórter Antônio Carlos Silva, porque tem informações quentes aqui, novidades em relação, então, ao secretário de Saúde afastado, Célio Rodrigues. Vamos ao vivo, então, com o repórter Antônio Carlos Silva, que traz as informações. Antônio, conta pra gente, a prisão foi revogada, Célio pode ser solto ainda hoje? Quais são as novidades desse caso? Bom dia para você e para sua equipe. Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. A decisão de soltura de Célio Rodrigues da Silva foi do desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal de Justiça. Foi dada nesta terça-feira, dia 16, Luciana. Atende a um pedido de soltura da defesa de Célio. O advogado Ricardo Spinelli alegou à Justiça Estadual que Célio vem passando por inúmeros constrangimentos e que não há fundamentação válida para mantê-lo preso preventivamente, porque ainda não se provou que ele praticou crime. O magistrado concordou com essa argumentação no momento, mas impôs condições para determinar a soltura de Célio Rodrigues da Silva. Primeiro, ele não pode ter contato com outros investigados na Operação Curare Cupincha. Não pode sair de Cuiabá por mais de 10 dias sem autorização da Justiça Estadual. Teve o passaporte recolhido e deve comparecer à Justiça Estadual em todos os meses. Célio comandou a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá por 45 dias entre os meses de junho e julho deste ano. Antes, ele tinha sido diretor da empresa cuiabana de saúde. Célio havia sido preso no último dia 28 de outubro, segundo a Operação Cupincha, que é a segunda fase da Operação Curare. Ele é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que roubou dinheiro da saúde pública que era usado para o combate à Covid. Ele também é acusado de lavagem de dinheiro e de fraudar licitações com a participação de empresas ocultas às quais ele tinha ligação. Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas suas informações. Aí, Kleber Lima, a gente pode ter, então, daqui a pouco notícias, informações, até mesmo da soltura do ex-secretário. Mas as investigações continuam. Explica para a gente, então, por que essa decisão que favoreceu até o momento, hoje, né, ontem, aliás, o secretário afastado. Então, tem até, assim, tem um aspecto ainda precisando de ser melhor esclarecido pela imprensa. Por exemplo, o jornal A Gazeta traz a informação hoje de que a decisão do desembargador Cândido beneficia dois dos alvos da operação Curare, né? O ex-secretário Célio e aquele empresário que foi preso no Paraná. O Paulo Roberto. Jamur. Fixei o Jamur, que parece Jabu, que é sinônimo de... né? Jamurque. Jamur, não é? Jamur, não tem o que, não. Jamur. Que aí lembra Jabur, que me lembra Tuiuiu. Depois eu explico. Mas é uma técnica minha de memorização. E tem uma outra versão, por exemplo, do Olhar Jurídico, ontem, dizendo que alcançava também o Leandro, que se apresentou depois, ficou foragido 2 semanas, se apresentou depois. E houve também uma outra situação confusa ontem, porque eles ingressaram com 2 recursos, um no TRF e simultaneamente outro no STJ.
no Superior Tribunal de Justiça, não é isso, Isso. Daniel? O do TRF foi concedido, habeas corpus, a soltura, mas o do STJ não. Aí ficou aquela dúvida, mas o STJ não é uma instância superior? É. Porém, ao que tudo indica, os recursos foram paralelos, então um não estava subordinado ao outro. Porém, tudo leva a crer pela lógica, mas assim, a lógica jurídica não é a lógica dos seres humanos normais, nossa, por exemplo. Em tese, como o STJ não conheceu os argumentos dos réus para libertá-los, se o Ministério Público ou a polícia ou alguém recorrer ao STJ, pode ser que reverta essa decisão do TRE. Pode ser, Entendi. é possível que seja. Porém, o fato é que como elas não guardam relação, não tem hierarquia entre elas, né? Não é recurso, elas eram simultâneas, assim, paralelas, em tese ele deve ser solto hoje, o Célio e o Jamur. Chama atenção nessa decisão do desembargador federal, entre os argumentos ele diz que o decreto de prisão não tem muita fundamentação, ou seja, não tem muita lógica, segundo o próprio desembargador, né? Não está bem fundamentado, segundo ele. E só complementando o que você disse, o próprio desembargador diz que a decisão é extensível a todos os outros, né? A gente até citou na matéria do Jornal Gazeta que talvez sim o Leandro também seja beneficiado com esse decreto de soltura, né? Vamos acompanhar as próximas horas aqui da manhã, que a expectativa é que não só o Célio e o Jamur, mas também inclusive o Leandro também seja libertado. Tá Daniel, certo, e também tem a diga. questão do prefeito. Pode falar, Kleber Lima, depois eu eu gostaria trago. até de ler um trecho aqui da decisão, que está aqui Isso. na matéria do Jornal Gazeta, e a matéria assinada pelo Pablo, eu acho que é importante os nossos telespectadores conhecerem esse argumento do desembargador lá, o Cândido. Ele diz o seguinte, aqui, fato é que nada há na decisão impugnada que justifique o decreto extremo, ou seja, o extremo de prisão, tendo inclusive o Ministério Público Federal, no papel de dominus litis da ação penal, se manifestado pela sua revogação quando da audiência de custódia em relação ao co-investigado Leandro, por não vislumbrar sua necessidade, o que seria extensível aos demais, uma vez que os fundamentos para a decretação da segregação dos demais foram os mesmos, diz trecho da decisão desta terça-feira, que é o que o Daniel está falando. Ao falar do Leandro, o desembargador considera isso, falou, olha, mas não tinha razão para decretar a prisão. E a mesma razão que não há para o Leandro, também não há para o Célio e para o Jamur, né? E aí eu quero, por isso que talvez alguns tenham entendido que a decisão atinge o Leandro, mas tem que ver se o Leandro pediu, que se ele não pediu, se o advogado dele não entrou com recurso, mesmo o juiz está falando, se pedir eu dou, mas tem que pedir, né? Eu entendo assim, pelo menos. Agora, eu quero fazer um paralelo disso aqui, Luciano e Daniel. Veja, nós estamos falando aqui de um ex-secretário que, segundo as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, já há comprovação de desvio. O delegado foi muito claro no dia seguinte à operação, ou no dia seguinte à operação, que a gente conseguiu mostrar aqui. No dia da operação ele falou e a gente mostrou no dia seguinte, ou seja, a operação foi dia 19, não foi dia 19, foi a do prefeito. Enfim, foi num dia, a gente mostrou no outro. O delegado da Polícia Federal falou exatamente o seguinte, abre aspas, nós já identificamos que houve desvio de recursos de um volume de contrato de 100 milhões de reais. O quanto que foi desviado é que nós estamos levantando, mas que houve desvio, houve. Ponto. Aí, entre esses desvios, teve já a comprovação, segundo as investigações, de dinheiro que foi parar na cervejaria, aquisição de cervejaria. Dinheiro que serviu para aquisição de lancha, de luxo, de alto padrão, que está lá no Manso, etc. Restaurantes também. Restaurantes também, enfim. Então, uma parte dos 100 milhões, a Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já teriam comprovação. Foi isso que teria levado à prisão dessas pessoas. Tá certo. Agora, E aí, elas são liberadas agora, peraí, só mais um segundinho que eu concluo o raciocínio. Elas foram liberadas agora sequer sem uso de tornozeleira. Não tem tornozeleira. Tem, falou, não pode ir em tal lugar, não pode manter contato com tal pessoa e tal, mas não tem tornozeleira.
E aí o chefe de gabinete do prefeito, que não tem nenhuma acusação objetiva de enriquecimento ilícito, desvio de recurso público, em tese ele foi preso por obstrução da justiça, ele foi solto, mas com tornozeleira. Então assim, se o desembargador federal não viu indício aqui, que tem muita grana envolvida para manter os caras presos e se quer usar a tornozeleira, como é que os desembargadores daqui veem esse perigo todo no chefe de gabinete? É no mínimo de se questionar qual que é a explicação para penas tão desproporcionais em casos tão desproporcionais, só que inversamente, né? E a prisão cautelar só se justifica se esses acusados soltos, né, representaram algum tipo de risco, né, para a investigação. Pelo jeito não representam, né? E a investigação da Polícia Federal, do MPF, já deve estar bem adiantada. Só acrescentando, são também 46 milhões em bens bloqueados já, né? Desses 100 milhões que eles estão apurando ainda. Então, nós que somos leigos, estamos olhando de fora, acreditamos então que eles, todos os três soltos, não representam nenhum problema, nenhum embaraço para as investigações, por enquanto. E nem para as testemunhas, né? Exato. Então assim, o que a gente pode entender, vamos lá, nas hipóteses, que é o que a gente pode fazer aqui, a gente ainda não tem as explicações, né, Luciana? Sim. Primeiro, os advogados de um são melhores que os advogados de outros. Fato. Né? Pode ser uma explicação. Ah, não, os advogados até que são bons, mas o argumento, a tese jurídica usada aqui foi melhor do que a usada lá. Segundo, o critério do julgador de lá, que está longe, está em Brasília, está 1.000 e tantos quilômetros daqui, é mais isento, porque ele não está sofrendo o clamor da rua, que o juiz local, mesmo sendo desembargador, está aqui, está na padaria, o jornal está lá, está vendo a gente na televisão, está escutando a Nayana Bricá lá no rádio falando do assunto, as pessoas, algumas ficam muito bravas e tal. Então, estariam os julgadores locais, os magistrados locais, mais suscetíveis ao clamor da rua para aplicar penas tão duras em casos que seriam infinitamente mais leves? Não sei, eu estou indagando, não estou afirmando que é. Mas que precisa alguém vir a público explicar o porquê dessa disparidade na dosimetria e na radicalidade das decisões. Eu acho que eu, por exemplo, me sinto na necessidade de ter mais esclarecimento. Tá certo. Pontuar mais alguma coisa, Daniel? Então, só complementando, chama a atenção também o posicionamento do Ministério Público Federal, né? Você bem leu aí, que se manifestou contra a prisão, mas mesmo assim, né? Não queria nem que prendesse o Leandro, né? Falando, não, esse aí não precisa, esse aí não é nem bagrinha, é lambari. Bom, gente, então eu vou chamar também aqui um destaque do portal Gazeta Digital falando sobre o prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Com 29 dias afastado, completou ontem, tá na terça-feira, Emanuel entra com recurso e presidente do STJ decidirá retorno. A defesa do prefeito afastado ingressou com um pedido de suspensão de liminar e de sentença contra a decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Aparecida, que manteve a decisão do juiz Bruno de Oliveira, que o afastou por 90 dias no final do mês passado. O pedido é assinado pelo advogado Matheus Bereza de Paula Macedo, que atuou na colaboração premiada do ex-ministro da Fazenda e Casa Civil, Antônio Palocci. Foi o que você acabou de falar aqui, né, Kleber Lima? O pedido foi protocolado na terça-feira e já se encontra nas mãos do presidente do STJ, o ministro Humberto Eustáquio, que decidirá sobre o assunto. A defesa de Emanuel contesta a decisão da Corte Estadual, que o afastou por não cumprir várias decisões para regularizar a contratação de temporários na saúde de Cuiabá. A defesa tentou suspender a decisão na esfera estadual, porém o relator da ação negou e abriu prazo para o Ministério Público Estadual se manifestar antes de colocar o recurso para votação no órgão especial do TJ. Kleber. Então, aí a gente volta, a matéria, de novo, daqui do Pablo, da Gazeta, ela é elucidativa do que a gente está falando, ela vem ilustrar bem. O prefeito foi afastado, você acabou de ler, o prefeito foi afastado por descumprir várias decisões judiciais para regularização, tal. Então, veja,
O prefeito também, para um prefeito estar afastado do cargo há praticamente 30 dias, é uma pena tão ou mais dura do que uma pessoa que não tem mandato eletivo ter passado uma semana na cadeia. Eu vejo assim, porque a condição dele, a legitimidade da vontade do povo está sendo questionada. Ele tá impedido de exercer aquilo que ele conquistou na urna durante 30 dias quase. Por isso que eu falo assim, a gravidade é essa. Por obstrução de justiça, em tese, por desobediência civil. Vamos lá. Então, aquilo que eu falei no começo dessa operação, parece que no Brasil há uma inversão muito grave, que pode ser a outra explicação do porquê que solta uns e não outros, né? Que assim, o que dá cadeia no Brasil é obstrução de justiça e não pagar pensão alimentícia. As pessoas às vezes matam a outra, fica 2 dias ou 3 para fugir do flagrante, se apresenta e é liberado, vai responder liberdade. Aí o cara atrasou pensão alimentícia 3 dias, vai preso. E aí eu pergunto como é que ele vai pagar a pensão se ele já estava sem grana da cadeia. Mas vai preso, é a lei. Então assim, roubar dinheiro público, ao que tudo indica, é menos grave do que deixar de cumprir uma decisão judicial. Que às vezes não dá para cumprir. Sim. É essa a reflexão que eu estou fazendo hoje aqui com os nossos telespectadores. E nessa questão de prisão cautelar, temporária, preventiva, existe essa diferença, né, de interpretação, inclusive no próprio STF. Né? Temos ministros que são mais favoráveis à manutenção de prisões temporárias, outras que não veem, inclusive, nenhuma necessidade mais premente nisso, né? Dependendo do caso. O ministro Gilmar Mendes não é muito favorável, por exemplo, a determinados casos. Não tem por que mantê-lo preso, né? Se não cumpre todos os requisitos de uma prisão temporária e cautelar. Temos essa diferença de visão jurídica, inclusive na própria Suprema Corte, né? Tá certo, gente. Eu vou para algumas mensagens agora. Adoro a participação aqui dos nossos caros telespectadores. Faço questão de ler as mensagens e elas já chegaram em peso aqui. Então vamos a elas, né? Bom dia, bancada. O pior que esses larápios pagam os advogados com o dinheiro roubado. Aí é bom demais, né? É o Arnaldo do CPA, Arnaldo, dói. A gente sabe que dói. Bagunça total no judiciário brasileiro, Kleber Lima. Depois que o STF resolveu anular todo o processo do Lula, virou baderna. Insegurança jurídica. Bom dia, bancada. É o Marcelo do Goiabeiras. Bom dia, bancada. O que leva uma pessoa como o Sérgio Moro, com uma carreira intocável, com respaldo e reconhecimento de um país, entra nesse mundo podre, profano, sujo, nojento, que é a política brasileira. Mais outro salvador da pátria. Conversa fiada. É o Ademar Paiva, lá do centro Cuiabá. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho sobre isso, viu? Obrigada, Ademar. Essa vergonha da secretaria é preso, desculpe, é preso equipe de Emanuel. Não é a primeira vez, está querendo dizer aqui que é uma vergonha, né? Tanto os secretários presos da equipe de Emanuel Pinheiro, uma vergonha, porque isso não é a primeira vez, é muita repetição. E aí ele pergunta aqui, aí a gente pergunta, Emanuel Pinheiro não sabe de nada, não viu nada, não tem nada com isso. É o telespectador indignado aqui com essa situação. Vamos mais a uma mensagem aqui. Bom, gente, eu estou recebendo mais aqui, vou dar uma olhadinha, daqui a pouco nós trazemos mais a opinião aí de você que está em casa. E agora, então, vou falar da CPI lá da Câmara de Vereadores, porque nós anunciamos aqui que ontem deveria ter, no caso, a definição dos nomes dos membros da CPI, CRIM, ou mais conhecida como a CPI do Covidão. E ontem, então, o presidente da CPI, o tenente-coronel Pacolo, o vereador, explicou o porquê que não aconteceu a sessão extraordinária que definiria, então, a composição da CPI. Vamos ver as declarações, então, do vereador. Por se tratar de um assunto extremamente sensível e da necessidade de debate, nós não sabemos exatamente quais serão os partidos e os vereadores que terão interesse de participar da CPI, o presidente entendeu a necessidade de prorrogar onde serão definidos não só o relator, o membro, também os suplentes que comporão, farão a composição dessa CPI. O nome mais difícil de escolher seria o do relator nesse momento. Quais são os impedimentos? Há impedimento no caso dos vereadores do PV, né, do vereador Marcos Brito, que já é relator da CPI dos medicamentos, o vereador
Mário Nadaf, que é o líder do prefeito, fica em suspeição, e o vereador Paulo Henrique, que é secretário, não pode compor a CPI. Então fica somente o PV nesse impedimento, podendo aí os outros partidos disputarem a composição dessa CPI. Isso quer dizer, então, que todos os outros partidos poderão disputar a relatoria e deve, de fato, ter uma disputa acirrada? De que forma o senhor está percebendo a movimentação aqui na casa? Regimentalmente falando, o PP e o Republicanos terão prioridade pela composição de bancada. São partidos que têm 2 vereadores na bancada, então, se houver interesse por parte desses partidos, entre eles disputarão a relatoria. Do contrário, todos os demais partidos que têm um vereador de bancada aqui dentro poderão concorrer à relatoria e também membro e suplência. Ou seja, ficaria então a bancada que defende o prefeito, a bancada governista. Isso pode atrapalhar os trabalhos da CPI? Não acredito que seja capaz de atrapalhar os trabalhos. Poderão esses vereadores, de alguma maneira, estarem interagindo no sentido de direcionar o que está sendo investigado para que o prefeito e as pessoas saibam o que a CPI está investigando, mas na condução dos trabalhos, como presidente da CPI, eu tenho possibilidade de fazer requerimentos diretamente para os órgãos e fazer, inclusive, a coleta de documentos sem a necessidade de ter autorização do relator ou do membro para isso. Está claro o objeto de investigação dessa CPI, porque ela surge como Covidão, como Orcrim, de fato. De que forma vai se pontuar, vai ser pautada a investigação? É Covidão, é Orcrim, porque se for Orcrim é muito mais ampla, pode incluir a investigação de todos os contratos da saúde. Existem aí divergências, dúvidas em relação ao objeto? Não há qualquer tipo de dúvida. É uma CPI que tem um objeto extremamente amplo. Podemos dizer que é uma CPI da saúde, que vai poder entrar tanto na administração direta da própria Secretaria Municipal de Saúde, quanto na administração indireta, no caso, a empresa cuiabana de saúde pública. Qualquer coisa relacionada, seja os contratos, execução de serviços ou qualquer outra situação onde nós identificarmos que há possibilidade de existir alguma estrutura criminosa para desvio, malversação ou utilização da máquina de maneira indevida, a CPI terá autorização e condições de estar atuando. Então, aí o vereador dando as explicações do porquê não aconteceu essa sessão extraordinária para definir os membros da CPI, do Covidão ou da Orcrim. Olha só, o vereador disse o seguinte, viu, Kleber? Não tem nenhuma dúvida não em relação ao objeto dessa CPI. Todo mundo já entendeu que vamos investigar tudo, todos os contratos da saúde. Mas a definição, então, da relatoria deve acontecer hoje, enfim. Cuidado com o que deseja, Luciana. Orcrim, CPI da Orcrim, ó, do Orcrim pequeno, um óculos pequeno. Tá certo, Daniel. Você tem informações para a gente, então, sobre a operação que estaria em andamento nesse momento? Conta para a gente que tem já apurado aí, Daniel. Vamos lá, acabamos de receber aqui as informações sobre essa operação. Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, Ministério Público Federal e o GAECO dos estados de Mato Grosso e Amazonas, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Francamente, que tem como objetivo o combate às fraudes na comercialização de caminhonetes na Zona Franca de Manaus. A fraude consiste na retirada dos incentivos fiscais, né, que são dados lá na Zona Franca de Manaus para a comercialização dessas caminhonetes. A prática causou um prejuízo estimado em 500 milhões de reais em tributos sonegados no período investigado. Os clientes que adquiriam as caminhonetes, segundo a Polícia Federal, pagavam cerca de 30 mil reais por veículo, apenas, né? Ao todo foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal daqui de Cuiabá, nos estados de Mato Grosso e Amazonas. O nome da operação traduz a inconformidade das condutas delituosas na região da Zona Franca de Manaus. É isso então, Luciana, essa operação em conjunto aqui dos estados de Mato Grosso e Amazonas, com o apoio do GAECO também, de Mato Grosso e do Amazonas. Tá certo, olha só, e nós estávamos aqui ventilando desde a semana passada, né, Daniel, no final da semana, uma nova operação. Havia um suspense aí no ar, quem sabe então essa operação já tem jato, inclusive, aqui da Polícia Federal, né? Isso, está paradinho lá no aeroporto. Chamou a atenção foi isso, a chegada de um avião de um jato da Polícia Federal, ontem ainda, aqui ao aeroporto Marechal Rondon.
Tá certo, gente. Olha, são 6 horas e 32 minutos. Eu para um rápido intervalo, mas voltamos. E na sequência tem uma entrevista com a deputada estadual Janaína Riva. Eu espero por você.